Oi, pessoal. É com muita alegria que eu venho apresentar a palestra do professor doutor Vitor Geraldi. O Vitor é formado em medicina pela Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em linguística na PUC Rio Grande do Sul e doutorado em psicologia pela Universidade de Munique. Ele é fundador do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da UFMG, que foi fundado em 1997. O Vitor atualmente é professor titular do Departamento de Psicologia e desde 2005 ele conduz como principal linha de pesquisa as investigações sobre cognição numérica. O Vitor talvez tenha sido a figura que inaugurou, dentro do contexto brasileiro, o estudo da cognição numérica e da importância disso para a neuropsicologia escolar. Então, é com muita alegria que hoje eu venho apresentar essa palestra que está sendo realizada no contexto desse evento que o Vitor organizou no meio de uma pandemia, gratuito, para divulgar as pesquisas que são realizadas no Brasil e no exterior num tema de tanta relevância que ele já estuda há bastante tempo. Então, aproveitem, porque eu tenho certeza que vai ser um show de conhecimentos. Uma boa tarde, bem-vindos ao nosso evento, segundo Encontro Mineiro de Neuropsicologia Escolar, Cognição Numérica. A gente está muito feliz com o interesse de público que o evento despertou e também com a receptividade dos colegas do mundo inteiro que nós convidamos para apresentar. Na minha aula, que se chama O que os educadores podem e não podem esperar da cognição numérica, eu vou conversar um pouquinho sobre o que eu aprendi nesses 12 anos que a gente está pesquisando sobre cognição numérica na UFMG. Em parte, compartilhar assim, as limitações de conhecimento que a gente tem nessa aula, né, nessa área, e fazer também uma reflexão sobre as possibilidades de aplicação na educação, na sala de aula. Então, o argumento que eu vou apresentar aqui sobre a forma esquemática, sobre a forma de máximas, ele está desenvolvido de uma maneira mais extensa no site do LND-UFMG, esse endereço é lndufmgwordpress.com. Quem tiver interesse em ler, lá tem as referências e tudo, é só clicar na parte de linhas de pesquisa do LND-UFMG. Né? Então, a minha apresentação é organizada sobre sobre a forma, né, de uma série de máximas, né, de frasezinhas curtas que a gente vai discutindo, e eu espero que elas procurem, que elas se encaixem, né, no final, sob a forma de um argumento. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que a matemática é a disciplina mais difícil do currículo. Desde o início, desde a aritmética, desde a contagem, a matemática é um desafio de aprendizagem para a criança desde os 2, 3 anos de idade, porque ela exige raciocínio, exige memória de trabalho. Quando a criança vai contar, aprender a contar, por exemplo, ela tem que coordenar a série numérica e estabelecer uma correspondência termo a termo entre a série numérica e os objetos que estão sendo contados e assim por diante. Tá? Então, a aprendizagem da aritmética, que é o meu foco, né, ela depende tanto de processos cognitivos básicos, como memória de trabalho, atenção, habilidades visoespaciais, processamento fonológico, etc., mas também da capacidade de fazer procedimentos inferenciais, basicamente inteligência geral. Então, não é à toa que ela é a mais difícil, porque ela realmente exige. Se a gente colocar um paralelo com a leitura, a gente vai ver que a leitura de palavras isoladas é bem mais fácil que a compreensão leitora, porque a compreensão leitora, além de memória de trabalho, processamento discursivo e assim por diante, exige a capacidade de fazer inferência, ou seja, inteligência. Né? A matemática é tão complicada que há dados de pesquisa nos países do hemisfério norte indicando que só 1/3 dos alunos consegue acompanhar o currículo de matemática. A professora Ann Dalker, no livro dela Diferenças Individuais em
em aritmética, ela tem um dado impressionante. Assim, se você pegar uma turma de sexta série, a variação que existe entre o percentil 5 e o percentil 95 de desempenho equivale a 7 anos, a 7 séries escolares. Então, no sexto ano, vai ter crianças que vão estar lá com desempenho do quarto ano e crianças que vão estar lá com desempenho do oitavo, nono ano e assim por diante. Tá? A situação aqui no Brasil é mais complicada ainda, né? Segundo os dados do PISA, 70% dos alunos do ensino médio brasileiro, eles chegam, né, sem saber a aritmética básica, né, dos primeiros anos do ensino fundamental. Tá? Então, se a gente definisse descalculia do desenvolvimento como sendo uma dificuldade com os procedimentos e os conceitos aritméticos básicos, a gente poderia dizer que 70% dos alunos brasileiros do ensino médio funcionam como se eles, no nível, né, como se eles tivessem uma descalculia do desenvolvimento. A coisa é mais complicada ainda, entretanto, quando a gente considera as diferenças entre a escola pública e a escola privada. 75% das crianças brasileiras da escola pública apresentam um desempenho equivalente a 25% das crianças da escola privada, os 25% no quartil inferior de desempenho das escolas privadas. Então, existe um verdadeiro abismo de desempenho entre as escolas públicas e as escolas privadas. Quais são as causas, né, dessas dificuldades? Elas são múltiplas, né? Elas vão desde variáveis individuais, familiares, variáveis sociais, variáveis relacionadas à escola e assim por diante, que interagem de maneira bastante complexa. Influências genéticas, influências ambientais interagindo umas com as outras, assim por diante. Então, a gente precisa ter um referencial biopsicossocial de análise para entender o fenômeno em que a gente considera questões relacionadas à cognição, à personalidade, controle emocional, motivação, mas também o background social, econômico, familiar, educacional e assim por diante. Então, é um fenômeno bastante complexo. A principal causa de dificuldade de aprendizagem da aritmética é a má qualidade do ensino oferecido. Então, não existe um motivo, não existe uma razão biológica pela qual alguém não possa aprender matemática. A mesma pessoa com descalculia, ela tem condições de aprender diversas coisas, né? Mesmo uma criança que tem uma deficiência intelectual leve a moderada, ela pode aprender essas coisas bem elementares da aritmética de raciocínio quantitativo. Se essas pessoas não conseguem, se elas chegam lá no ensino médio sem desenvolver o básico que precisa para funcionar na nossa sociedade contemporânea, o problema é o problema do sistema escolar, do ensino, da educação que está sendo oferecida para esses alunos. Tá? A coisa é um pouquinho mais complicada também, porque algumas crianças têm características cognitivo-emocionais que as tornam mais vulneráveis a essa má qualidade de ensino. Isso a gente vê na clínica, é muito interessante quando a gente atende uma criança que vem encaminhada por estar apresentando dificuldade da aprendizagem da matemática ou da leitura, o que quer que seja, e a gente observa que numa família, por mais pobre que a família seja, ou por pior que a escola seja, muitas vezes vai ser uma criança na família que vai ter dificuldade, os irmãos não necessariamente vão ter essa dificuldade. Tá? Então, isso sugere que aquela criança tem uma vulnerabilidade individual que faz com que ela sofra mais, que os efeitos sobre o seu desempenho das circunstâncias adversas em que ela vive sejam maiores. Tá? Então, é importante que a gente reconheça essas crianças para que a gente consiga dar uma assistência individualizada para elas e dar uma chance, né, de que elas se equiparem aos colegas. Tá?
Bom, como comentei, né, são múltiplas as características. Então, a gente não pode dizer, né, que existe um processo psicológico que está comprometido, no caso, nas dificuldades de aprendizagem da matemática ou na descalculia do desenvolvimento. A pesquisa sobre cognição numérica, ela começou em grande parte motivada pelo sucesso que houve na pesquisa sobre a leitura e sobre dislexia. Então, o pessoal descobriu que o processamento fonológico é um correlato muito importante na aprendizagem da leitura de palavras isoladas. Por processamento fonológico, a gente entende aí o acesso lexical rápido, a memória de curto prazo fonológico e a consciência fonêmica. Então, com a aritmética, a coisa não é tão simples assim. Existe uma série de outros variáveis cognitivas e emocionais, motivacionais, que podem interferir com a aprendizagem da aritmética. Então, quando a gente começou a trabalhar com cognição numérica há 12 anos atrás, a gente estava muito entusiasmado com essa hipótese de que essas crianças que tivessem, né, dificuldade de aprendizagem da aritmética poderiam ter um déficit no processamento numérico. Tá? O que a gente entende por processamento numérico? Processamento numérico é a capacidade que a pessoa tem de fazer uma tradução, uma transcodificação entre diferentes sistemas de representação, de codificação dos números. Então, a gente tem os sistemas simbólicos, o arábico e os verbais, né, oral e escrito, verbal, né? E a gente tem uma outra forma de representação de magnitudes numéricas, que é analógica, que é não simbólica. Então, numa tarefa de estimação, por exemplo, a gente atribui um número, a gente faz uma estimativa aproximada da quantidade de objetos num determinado conjunto, da quantidade de pessoas numa determinada plateia. Existe, então, né, algumas pessoas que realmente têm dificuldades de aprendizagem da matemática que podem estar relacionadas a isso, tá? Mas essas pessoas são uma minoria. Segundo o melhor estudo disponível sobre a frequência de descalculia, prevalência, 10% das crianças têm dificuldade de aprendizagem da matemática que valem, né, que justificam o diagnóstico de descalculia, mas só 2% das crianças, ou seja, 1/5 desses 10% é que apresenta essas dificuldades bem mais básicas no processamento numérico. Então, a coisa também não é tão simples assim. Tá? E essa hipótese do processamento numérico, ela suscitou um interesse muito grande, tanto do ponto de vista de pesquisa, quanto do ponto de vista aplicado. É muito grande, crescente, o interesse por pessoas da área da educação, por neuropsicologia e neurociência, né? Só que, às vezes, paradoxalmente, as pessoas ficam procurando soluções que realmente não vão, vamos dizer assim, resolver os seus problemas e ficam negligenciando outros tipos, né, de soluções que já haviam sido propostas. Então, essa hipótese do processamento numérico, ela é muito bonita, muito interessante, teoricamente, mas ela tem um problema grave, né, que ela negligencia esses processos inferenciais, o raciocínio quantitativo subjacente, né, à aprendizagem da matemática. E uma das coisas que a gente está interessado nessa semana aqui é chamar a atenção da importância dos processos de raciocínio. Então, nesse sentido, que entra as aulas, né, da professora Terezinha Nunes e da professora Anne-Marie Fritz, que justamente tem uma abordagem, né, que considera as formas, né, de pensamento, de raciocínio inferencial que permitem à criança aprender aritmética. Então, segundo, né, o que nós aprendemos com a professora Terezinha Nunes na palestra dela, essa hipótese do processamento numérico,
ela explica só o significado referencial dos números, mas ela não explica o significado analítico do número e a relação desse significado analítico com o raciocínio quantitativo. O que quer dizer isso? Basicamente, né, na cognição numérica, a gente tem duas teorias para explicar o sucesso, duas hipóteses, né, para explicar o sucesso da aprendizagem na matemática, na aritmética, de acordo com essa hipótese do processamento numérico. Então, uma hipótese é que, assim, que a aprendizagem da matemática dependa da precisão, né, da resolução das representações analógicas, não simbólicas de magnitude, e que as pessoas com dificuldade de aprendizagem de matemática têm uma imprecisão maior na sua capacidade de representar de forma não simbólica as magnitudes numéricas. Tá? A segunda hipótese é de que o problema não seja com a resolução, com a precisão das representações de magnitude numérica, mas sim com a capacidade de estabelecer conexões eficientes, de automatizar conexões entre as representações não simbólicas de magnitude e as representações simbólicas. Vejam bem, essas duas hipóteses elas só se referem ao conceito referencial de número. O que quer dizer o conceito referencial? Quer dizer que o número representa a quantidade. Tá? Mas existe um outro aspecto do número que é extremamente importante, que tem uma conexão direta com a aritmética e com o raciocínio quantitativo, que é esse significado analítico. Os números, eles não são só representações de determinadas quantidades, eles são representações também de relações entre essas quantidades e de operações entre essas quantidades. Um exemplo é o conceito de composição aditiva, que a criança tem que entender, né, que o número 6 é composto, né, do número 5, o número 5 é composto do número 4, e assim por diante. Então, isso envolve todo um processo de raciocínio aditivo, de entender que os números podem ser decompostos em partes, né, que o número é um todo que pode ser decomposto em parte, que não é considerado por essa hipótese do processamento numérico que a gente tinha mencionado anteriormente. Tá? Bom, então, essa hipótese do déficit no processamento numérico, ela era muito atraente, né, porque levava a crer que a gente poderia fazer algum tipo de treinamento em processo psicológico e que isso, eventualmente, resultaria numa melhora no desempenho em aritmética. Então, por exemplo, se a criança tem uma dificuldade com a aprendizagem da leitura de palavras, ela pode fazer um treinamento em processamento fonológico, em consciência fonêmica, em consciência ortográfica, aprender o princípio alfabético e, com isso, ela vai melhorar o seu desempenho em leitura. Tá? Da mesma maneira, se a criança tem alguma dificuldade com a precisão das representações numéricas, né, nesse sistema não simbólico, então a gente poderia ter programas de treinamento, inclusive computacionais, que permitissem aumentar a precisão dessas representações e, com isso, eventualmente, melhorar o desempenho em aritmética. Ou, então, poderia-se ter programas de treinamento nos quais a gente trabalharia as conexões entre as quantidades e os símbolos. Ou, então, poderia-se fazer programas para treinar a memória de trabalho, a função executiva e assim por diante. Tá? O que a literatura está mostrando é que isso não funciona. Tá? Essa é uma ideia, né, que, vamos dizer assim, hoje em dia, na minha opinião, é um wishful thinking. Tá? E nesses 2 anos que a gente trabalhou, nós tentamos, né, diversas coisas nesse sentido e não chegamos a resultado nenhum. Tá? Então, o que funciona? O que é que funciona? Tá? O que tem se visto, né, tanto do ponto de vista de pesquisa quanto do ponto de vista prático, né, que as intervenções eficazes para melhorar o desempenho em aritmética são aquelas intervenções que ensinam aritmética. Né? Isso parece o óbvio, né?
Mas não adianta, conceitos como têm sido muito empregados, como, por exemplo, memória de trabalho, função executiva, neuroplasticidade, assim por diante, eles, do ponto de vista prático, não têm consequências que possam se é, é, traduzir em melhorias objetivas do desempenho da criança. Então, a memória de trabalho é importante para a aprendizagem? Sim. Tá? Mas como é que a gente vai considerar a memória de trabalho? Reduzindo a sobrecarga. Não existe uma maneira da gente treinar em abstrato a memória, a capacidade de armazenamento e de processamento na memória de trabalho. O que a gente pode fazer é usar uma didática, tá, que reduz a demanda por recursos de processamento na memória de trabalho. Por exemplo, através de representações concretas, de os famosos manipuláveis, né? E reduzindo, né, a carga de informação, adotando estratégias de aprendizagem sem erro e assim por diante. Então, os procedimentos que dão resultado são esses procedimentos que focam no raciocínio aritmético subjacente e essas abordagens baseadas no processamento de informação, na minha opinião, elas não são tão justificáveis, a gente não pode ter realmente uma expectativa de que isso vá funcionar. Tá? Um paradoxo que a gente vive hoje em dia é de que a gente vê aqui no Brasil, né, no ambiente psicológico e pedagógico, uma preocupação grande com o desempenho escolar das nossas crianças, principalmente da matemática. A gente reconhece que seria muito importante que se conseguisse incorporar evidências científicas ao ensino de um modo geral e da matemática em particular. Tá? Então, esse conhecimento advindo da cognição numérica, ele poderia e precisaria ser integrado à educação matemática. Só que a gente não sabe muito bem como fazer isso. Tá? E eu vejo um interesse grande por cursos, por exemplo, de especialização em neuropsicologia, neurociência e educação, uma área nova que se criou. Tá? E quando a gente vai dar aula num curso de especialização, se vê que metade do público é formado por psicólogos, metade do público é formado por pessoas da educação. Tá? E, bom, e aí eu acho que isso é uma situação paradoxal, né? Porque aparentemente as pessoas vão procurar na neurociência soluções para os seus problemas, né? Que a neurociência ainda não está em condições de oferecer. Métodos como o neurofeedback, que o professor Guilherme Wood vai discutir essa semana, eles são uma contribuição genuína da neurociência para a educação, quer dizer, um método biológico para eventualmente promover a aprendizagem. Só que é um método experimental, que ainda não tem utilização na sala de aula. Por outro lado, a gente tem uma série de trabalhos, né, seguindo a tradição piagetiana, como o trabalho da professora Terezinha Nunes, o trabalho da professora Anne-Marie Fritz, né, que fazem propostas concretas, eficientes, fundamentadas em evidências empíricas, né, e às vezes a gente está procurando na neurociência a solução para um problema que a neurociência ainda não pode oferecer, mas que, ao mesmo tempo, a psicologia já tem condições de responder, de fornecer esses subsídios há muito tempo, já há algumas décadas, e eles, infelizmente, têm sido negligenciados. Então, eu acho que essas tradições de pesquisa sobre o processamento numérico e sobre os processos inferenciais na linha piagetiana, elas precisam ser integradas. E é isso que a gente está, ou pelo menos foi a conclusão que eu cheguei, e atualmente é um dos meus principais interesses de pesquisa, é isso. Eu acho que isso também tem uma vantagem importante, porque se a gente quer trabalhar com a integração de evidências de cognição numérica na área da educação,
a gente precisa entender a linguagem dos professores, né? Aprender com os professores também, e o planejamento pedagógico ele tem sido todo feito em cima desse referencial baseado na obra do Piaget, e da Terezinha, e da Marie e outros autores. Tá? Então, isso aí, eu estou brincando com os alunos há um tempo já, dizendo que eu saí do armário, né, que eu virei um piagetiano. Tá? E estou convidando vocês para embarcarem nessa. Tá? Agradeço muito a atenção de vocês. O texto da apresentação está no site do LND, na seção sobre linhas de pesquisa, e o senhor que fez esses quadros, que eu acho maravilhosos, sobre números, foi um pintor americano chamado Jasper Jones, que está envolvido aí com o serviço dele, assim como nós estamos envolvidos com o nosso. Muito obrigado.